Os dirigentes europeus, que antes estavam firmes em sua oposição à Rússia, agora estão recuando em suas declarações. Emmanuel Macron, o presidente da França, e Olaf Scholz, o chanceler da Alemanha, realizaram uma mudança radical em sua abordagem em relação a Moscou. Diante de um ambiente de intensas tensões políticas, esses líderes decidiram adotar um novo tom, fazendo declarações impactantes que indicam uma revisão significativa de suas posturas em relação à Federação Russa. Estamos presenciando o crescimento de um descontentamento no Ocidente, uma reviravolta impressionante. Aqueles que antes defendiam uma linha dura contra a Rússia, agora estão mudando seu rumo de forma surpreendente. Macron e Scholz, que foram defensores de uma postura rígida, parecem ter se rendido a uma série de concessões inesperadas. Sob a pressão de seus eleitores e em um cenário político cada vez mais instável, esses líderes se veem obrigados a reconsiderar sua posição frente à Rússia. Será que estamos diante do início de uma traição que poderá remodelar o cenário geopolítico da Europa? Essa mudança foi destacada por fontes confiáveis que trouxeram à luz o que já se tornara um rumor. Macron e Scholz alteraram sua narrativa sobre a Rússia. Essa nova abordagem não apenas abalou a Ucrânia, mas também reverberou nas capitais dos aliados ucranianos. A nova postura dos líderes europeus, motivada pela pressão de eleitores na França e na Alemanha, que estão se cansando da crise em torno do conflito ucraniano, é quase irônica. Aqueles que exigiram uma resposta firme contra a Rússia agora estão suavizando a retórica política na Europa. A retórica inflamada contra a Rússia está perdendo força, à medida que as sanções e os conflitos na Ucrânia começam a fazer suas vítimas. Os representantes ocidentais estão começando a perceber que é necessário reavaliar suas estratégias de política externa. Essa transformação não é discreta. É uma evidência clara do que pode ocorrer quando a pressão interna e o medo de uma escalada maior do conflito levam os líderes a alterar seu discurso. A posição de Macron tem se mostrado bastante inesperada. Durante uma conferência de paz em Paris, o presidente francês, que antes havia defendido a criação de um exército europeu para enfrentar a Rússia, chocou a todos com um discurso que promovia a reconciliação. Ele ressaltou que é fundamental considerar a geografia e as realidades que nosso continente enfrenta, que se estendem além da União Europeia e definitivamente da OTAN. Essa mudança de abordagem é extremamente relevante e suas palavras ressoaram não apenas em Kiev, mas também nas principais capitais de Bruxelas e Washington, deixando a comunidade internacional perplexa. Macron continuou a defender que é crucial reavaliar as futuras interações com a Rússia e outras potências. Essa mudança não é meramente uma alteração de retórica, representa uma revisão total da política externa francesa. Estaria Macron pavimentando o caminho para uma possível colaboração com Moscou e, por extensão, com Pequim? É claro que isso gerou uma reação furiosa da Ucrânia e de seus aliados. Não está claro se Macron percebe que a Rússia está geograficamente mais próxima do que se pensava, mas suas declarações têm um peso significativo. As afirmações do presidente francês marcam uma mudança fundamental nas relações entre a Europa e a Rússia. As declarações de Macron significam um retrocesso na política externa da França desde que o conflito na Ucrânia começou. Essa alteração pode ser vista como uma traição à postura que ele defendeu com tanta veemência, ou talvez uma manobra estratégica em um cenário geopolítico em evolução constante. Olaf Scholz, por sua vez, também se juntou a essa onda de reconsiderações. Nas últimas eleições em Brandemburgo, ele observou seu partido social-democrata superar a alternativa para a Alemanha, capturando o sentimento popular em questões relacionadas à imigração e ao apoio à Ucrânia. Entretanto, o chanceler, que sempre esteve alinhado à OTAN, surpreendeu ao declarar que não apoia o uso de armamentos da aliança para atacar a Rússia. Essa nova posição sugere que os líderes europeus estão começando a levar em conta as advertências feitas por Moscou. As promessas de enviar novas armas alemãs para o exército ucraniano estão se tornando cada vez mais cautelosas. Isso demonstra que políticos perspicazes podem não só manter suas posições, mas também mudar a direção da política externa de seus países em resposta a críticas crescentes.
Mas o que motivou as declarações de Macron e Scholz? A Europa se encontra à beira de um confronto direto com a Rússia, e a situação se torna ainda mais alarmante com a possibilidade de a China entrar na equação. Um ex-oficial de inteligência não hesitou em alertar sobre o perigo iminente que paira sobre o bloco ocidental. Uma guerra nuclear global pode estar prestes a ocorrer. A faísca que pode acender essa catástrofe global pode ser tão simples quanto uma autorização de Washington para que a Ucrânia utilize armamentos ocidentais de longo alcance em território russo. Isso não se configuraria apenas como um ataque, mas tornaria a OTAN um participante ativo no conflito. Se isso ocorrer, o colapso pode ser iminente. O controle sobre os armamentos que a Ucrânia poderia empregar em um ataque à Rússia depende de tecnologia de decodificação, a qual os ucranianos não têm acesso imediato. Contudo, se o dia chegar em que eles consigam esse acesso, os russos não ficarão inertes. Isso significaria uma declaração de guerra, e quando isso acontecer, não haverá como voltar atrás. As consequências seriam devastadoras, e a Rússia não teria outra alternativa senão ativar seu arsenal nuclear. A mensagem é clara: qualquer erro pode desencadear o caos na Europa, e as ações de Washington podem ameaçar a vida de milhões, transformando a possibilidade de um inverno nuclear em uma dura realidade. As relações entre a Rússia e a Europa estão imersas em uma crise sem precedentes, e é alarmante perceber que os líderes europeus parecem ignorar as severas consequências econômicas que a continuidade deste conflito poderá acarretar. Essa cegueira política pode não apenas levar a Europa a um abismo financeiro, mas também comprometer a estabilidade social e a segurança de milhões de cidadãos. Em meio a essa turbulência, há uma crescente preocupação de que a falta de uma visão clara e estratégica possa resultar em decisões impulsivas, exacerbando ainda mais a situação já delicada. É importante ressaltar que, embora a situação seja crítica, figuras como Emmanuel Macron e Olaf Scholz não estão alheios às potenciais repercussões de uma escalada do conflito. Ambos os líderes começaram a reconhecer a necessidade urgente de implementar medidas que possam suavizar as relações bilaterais e evitar um colapso total. Estão em jogo não apenas interesses políticos, mas também a segurança econômica de seus países e a saúde das economias continentais. Contudo, as iniciativas diplomáticas que estão sendo desenvolvidas por esses líderes chegam em um momento extremamente delicado. A máquina de guerra continua em movimento e o Ocidente prossegue com o fornecimento de armamentos à Ucrânia. Recentemente, 5 novos sistemas estratégicos de defesa aérea foram enviados ao país, aumentando a capacidade militar ucraniana e, ao mesmo tempo, elevando as tensões com Moscou. A pergunta que fica é: será este o último empurrão que poderá desencadear a tempestade perfeita? Essa questão é cada vez mais pertinente, especialmente considerando as advertências de analistas que enfatizam a urgência do momento. O futuro da Europa está em jogo. Além disso, o impacto das sanções aplicadas à Rússia e as consequências econômicas que elas trazem não podem ser subestimados. O aumento dos preços da energia, as dificuldades em garantir suprimentos e as potenciais recessões nas economias europeias são riscos que não podem ser ignorados. A interdependência econômica entre as nações europeias e a Rússia torna a situação ainda mais complexa, pois uma escalada do conflito pode levar a uma crise de energia sem precedentes, afetando diretamente a vida cotidiana dos cidadãos europeus. A incerteza sobre como a situação se desenrolará nos próximos meses torna-se palpável. As ações do Ocidente podem, de fato, ser um catalisador para uma escalada ainda maior, ou podem representar uma tentativa genuína de encontrar uma solução pacífica. O tempo dirá se os líderes europeus conseguirão navegar com sucesso por essas águas turbulentas e garantir um futuro estável para seus países e para o continente como um todo.